Vamos estudar a Bíblia? É o que eu preciso. Tenho pensado nisso. Posso fazer isso agora. Você tem o que é necessário para estudar a Bíblia? O que é necessário para estudar a Bíblia? Então, primeira necessidade. Inicialmente, é preciso a habilidade da leitura e do entendimento do que se lê. Ou seja, ser uma pessoa alfabetizada. Mas ler não significa necessariamente estudar, porque estudar tem a ver com adquirir conhecimento. Então, segunda necessidade. Consideremos este fato. Conhecemos porque queremos conhecer. E só buscamos conhecer porque queremos encontrar. Se esse desejo de conhecer se torna intenso, receberá o nome de estudo. Estudar designa precisamente a vontade ardente de conhecer. Segundo Agostinho, um pensador do período da patrística, os primeiros séculos da era cristã, ele disse assim: todos os movimentos da alma dependem da vontade. E a definição de estudar acima mostra o quanto estudar depende dela. Então, o fundamental requisito para todo leitor estudar a Bíblia é ter vontade intensa por conhecer o seu conteúdo. Mandamentos, promessas, narrativas, exortações. Terceira necessidade. Quando estudamos a Bíblia, isto é, aplicamos intensa vontade em conhecer o que ela tem a nos ensinar, algumas marcas serão visíveis em nós. Voluntariedade. Estudamos a Bíblia não por exigência de alguém, mas porque é nosso próprio desejo de fazer isso. Esforço. Estudar requer dedicação, atenção, investigação, dedução, ou seja, colocar nossa mente a trabalhar. Tempo. Sempre temos tempo para as prioridades. E isso tem a ver com os nossos valores. Se estudar a Bíblia é realmente importante, acharemos um tempo. Provérbios, capítulo 2, de 3 a 5. Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quarta necessidade, ferramentas. Acesso a dicionários, comentários, livros, estudos em vídeo, aulas e estudos presenciais na igreja. São ferramentas que temos à disposição. Quinta necessidade, fé. É por meio das Escrituras que Deus se revela à humanidade. Deus primeiro falou pelos profetas, depois por seu Filho, enfim, pelos apóstolos. A Escritura mantém registrada a palavra de Deus. Somente pela fé aceitamos o testemunho das Escrituras como palavra de Deus. E sexta e última necessidade, e a fundamental necessidade, a graça da iluminação. O conhecimento que as Escrituras apresentam não é ciência humana ou natural, mas conhecimento espiritual. O pecado cegou o homem ao entendimento das coisas de Deus. Somente o próprio Deus pode, então,
capacitar o ser humano ao entendimento de sua palavra. A Escritura Sagrada só começa a tocar-nos quando é selada em nosso coração pelo Espírito Santo. Iluminados pelo poder do Espírito Santo, é que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 31, 33. Palavra de Deus. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Calvino, comentando esse texto do profeta Jeremias, diz: vê-se, pois, que a lei de Deus é letra morta e mata os que a seguem, quando está desvinculada da graça de Cristo, e somente soa nos ouvidos, mas não toca o coração. Mas se o Espírito a imprime de fato na sede da vontade, e se ele nos comunica Jesus Cristo, a Escritura é de fato a palavra da vida, converte as almas e dá sabedoria aos simples. Ainda temos as palavras do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, de 17 a 19. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Conclusão: nós, filhos e filhas de Deus, temos da sua parte a graça que nos supre no que precisamos para estudar a Bíblia. E o que depende de nós? A nossa parte. Tudo que depende de nós é possível, pois de nós somente depende. Mãos à obra então, fechando com o que diz o Salmo, capítulo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido.